Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão caminhando do deserto à ressurreição com o nosso livro, texto base para você encontrar aqui o material necessário para cada um dos dias, quando começamos na quarta-feira de cinzas até o domingo da Divina Misericórdia. Então estamos hoje dando um passo, trazendo um tema também de suma importância, que é a prática devocional da via sacra. Nós sabemos que todos os cristãos são chamados a meditar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Santa Faustina recebeu de Jesus esse pedido, ao menos por um minuto, lembra da minha paixão. E ele queria que Santa Faustina, às 3 horas da tarde, todos os dias rezasse a via sacra. E Santa Faustina se queixa e diz, olha, eu não posso, não tenho tempo, porque ela era jardineira, porteira, cozinheira, cuidava dos pobres. E ela disse, é impossível. E então Jesus disse, pois pelo menos entre na capela. E se você não puder entrar na capela, ao menos por um instante, por um minuto, medite, pense na minha paixão. A via sacra é uma das mais antigas formas de se meditar na paixão do Senhor. Você sabia que os primeiros textos do Evangelho que foram escritos não foram os milagres? Não foram os discursos e parábolas de Jesus? Não. Os primeiros textos que foram escritos dos Evangelhos foi exatamente os textos da paixão do Senhor. As primeiras gerações cristãs, elas se apaixonaram pela paixão de Jesus. Por isso que Teresa d'Ávila depois vai dizer, partindo da própria experiência da sua conversão diante de uma imagem de Jesus flagelado, que a meditação da paixão é um dos grandes meios para se avançar na vida espiritual, para se vencer o pecado. E Teresa orienta até que você chore, como se você estivesse vivendo ali aqueles 14 passos da paixão, as 14 estações. Ultimamente já se colocou a 15ª, porque já se coloca a ressurreição também, mas tradicionalmente o número da via sacra são 14 estações, já que é feita na quaresma, e aí não se fazia a ressurreição porque ainda estava no tempo quaresmal. Mas durante o ano, de um modo especial na sexta-feira, nós podemos nos utilizar deste meio maravilhoso que é a via sacra para despertar o amor em nós. Veja bem, quem primeiro iniciou a fazer a via sacra? Certamente você não sabe disso, mas a pessoa que começou a meditar nos lugares em que Jesus sofreu a paixão, segundo a tradição da igreja, foi a própria Virgem Maria. A tradição diz que Nossa Senhora, nas sextas-feiras, para se unir ao seu filho em Jerusalém, ela fazia o percurso do pretório, local onde estava Pôncio Pilatos, onde Jesus foi condenado, até o Calvário. E aquela via ficou famosa, Via Dolorosa, Via Crucis. Ainda hoje nós seguimos os 14 momentos da via sacra, que a própria Virgem Maria, segundo
uma pia tradição da igreja e iniciou com as piedosas mulheres. A via sacra é um caminho, via quer dizer caminho, estrada sagrada. Via sacra, caminho sagrado. Por quê? Porque esse caminho foi percorrido pelo próprio Senhor Jesus. E durante esse tempo da quaresma, eu espero que você não esteja ainda sem fazer o pio exercício da via sacra. Espero que você já esteja fazendo, né? Que nós já estamos bem adiantados no nosso caminho. Pelo menos às sextas-feiras. Esse caminho sagrado é um caminho percorrido por Jesus, onde, por meio da oração, eu também vou percorrendo. Mas olha que interessante, a importância da via sacra para cada um de nós. Se Nossa Senhora, após a morte e a ressurreição de Jesus, sentiu a necessidade de semanalmente percorrer aquele mesmo caminho, imagine nós. Imagine nós. Seguiremos os passos da Virgem Maria e, desde que ela começou, a tradição continuou. Se você for em Jerusalém, qualquer período do ano, mas de um modo especial na Quaresma e na Semana Santa, milhões de cristãos passam por aquele caminho sagrado. Todos sabem, até os muçulmanos, os judeus, ali é a via em que Jesus caminhou. Eu me lembro a emoção quando a primeira vez eu fiz a experiência da Via Sacra lá na Terra Santa. É algo inexplicável. Você caminhar por onde Jesus caminhou, levando a pesada cruz que eu deveria carregar. Todos os cristãos deveriam ir à Terra Santa. Todos os consagrados deveriam, peça essa graça a Deus. Senhor, me dê a graça de antes de morrer eu ir na Terra Santa. Mas a gente sabe que nem todos os cristãos podem fazer essa experiência que eu já fiz várias vezes lá na Terra Santa. O que foi que a Santa Sé fez então? Autorizou. Você sabia disso? A Santa Sé autorizou que nas igrejas e capelas do mundo todo, você já viu que toda igreja tem que ter uma via sacra? Mesmo uma capelinha pequena tem que ter a via sacra. A Santa Sé, o Vaticano, autorizou que em cada igreja, catedral, paróquia, capela, se pudesse ter à vista, diante dos olhos, os passos de Jesus. Para que os cristãos também fossem motivados a fazer ali, já que não podem ir a Jerusalém, a Via Dolorosa, possam na sua paróquia, na sua comunidade, na sua capela, ou até em casa. Hoje já é possível você ter as 14 estações, 14 ícones, para você rezar, para você ter uma experiência de oração com a Via Dolorosa. Quando a igreja permitiu as construções dessa via sacra, em alguns lugares é uma grande via sacra, outros apenas um quadro, a igreja, com isso, os compreenderam a excelência, a importância e a eficácia desta devoção para o crescimento espiritual. E hoje, eu posso ter aqui no meu tablet a Via Sacra de Santo Afonso, por exemplo.
Depois você pesquisa, Via Sacra de Santo Afonso Maria Ligório. Você vai ver que riqueza. A Via Sacra de um santo que eu descobri, São Leonardo de Porto Maurício. É um italiano. Temos inclusive a relíquia dele na Capela das Relíquias. E lá na Capela das Relíquias tem a Via Sacra. Você pode também rezar lá. São Leonardo, ele teve uma inspiração. O Coliseu de Roma estava se acabando. Quem já foi lá sabe que ele praticamente só tem a metade. Terremotos e, sobretudo, o povo estava desmanchando, tirando as pedras, as colunas, arrancando o material, o mármore que tinha nele, para outras construções. Foi São Leonardo de Porto Maurício, esse frade, quem teve a ideia de salvar aquele local, fazendo nele uma via sacra na Sexta-feira Santa. Para que os cristãos se lembrassem que ali morreram milhares e milhares de cristãos, comidos pelos leões, mortos pelas espadas, crucificados. Ele é chamado o Salvador do Coliseu. Pouca gente sabe disso. E essa tradição, iniciada por São Leonardo de Porto Maurício, fez com que no jubileu de 1750 o Papa fizesse ele próprio essa via sacra, que não parou mais. Todos os papas, mesmo doentes, São João Paulo II ia. Na Sexta-feira Santa você acompanha pelas redes de televisões católicas a via sacra do Coliseu. Teve início lá com São Leonardo de Porto Maurício. Veja bem, terminando, uma informação importante para quem vai fazer a via sacra. Ainda hoje, o Manual das Indulgências concede indulgência plenária ao fiel que fizer o exercício da via sacra piedosamente. E o que é piedosamente? Levando em conta esses 4 pontos. Primeiro, a via sacra deve se realizar diante de uma estação. A igreja tem as 14 estações, que tem que ter o quadro. Diante de uma estação da via sacra legitimamente colocada lá para isso. Segundo, tem que ter 14 cruzes. Você pode observar que acima do quadro tem uma cruz. E junto com a cruz se costuma colocar uma imagem, um quadro, uma figura das estações de Jerusalém. Terceiro, conforme um costume muito comum, o piedoso exercício consta de 14 leituras das Sagradas Escrituras e orações que terminam com Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. E a famosa música Ao Morrer Crucificado, Meu Jesus é Condenado. É importante meditar, não é só passar. Jesus é condenado por Pilatos. Tem um texto que fala disso. Inclusive tem, por exemplo, uma via sacra dos Santos Carmelitas, que também vale a pena você ter. Na Vocação Shalom, foi escrito um livro, que eu não sei se ainda é disponibilizado pelas edições Shalom, que Emílio Nogueira recolheu cerca de 7 vias sacras, inclusive a via sacra do amor esponsal. É um outro livro que você pode tentar encontrar. E por último, exige-se o movimento, o caminhar de uma para outra. Não é para fazer deitado, sentado, em pé, num canto só, não. O movimento de uma para a outra, para que se possa fazer a experiência de caminhar com Jesus. Então eu espero que você possa, de fato, aproveitar o tempo que ainda resta dessa quaresma e viver a via sacra. Fora o tempo pascal,
que aí se faz a Via Lucis, vivendo a ressurreição do Senhor, você poderá em qualquer período do ano, sobretudo às sextas-feiras, rezar a Via Sacra e ganhar indulgência plenária. Que Deus te abençoe. Você pode adquirir o livro nas edições Minhas Orações Prediletas, da minha autoria, onde temos a Via Sacra. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Já já nós teremos outro próximo encontro.